Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Estamos chegando ao final de nossos devocionais dentro do livro de Neemias, aquele que foi de copeira do rei a governador de Jerusalém. E certamente é possível afirmar que há uma grande quantidade de lições a ser aprendida com a sua história, que nos serve de grande exemplo. Por falar em exemplo, há um texto bíblico que diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Estas são palavras de Paulo a Tito. E essas mesmas palavras podem ser encontradas em Yeshua, que disse: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso está lá em João capítulo 13, versículo 15, quando Yeshua ensinava a humildade, lavando os pés aos seus discípulos. E há várias outras histórias que nos mostram os líderes servindo de exemplo aos demais. Todos nós, em algum momento da vida, vamos exercer a liderança, seja como rabino, professor, gerente da empresa, como pais, como filhos primogênitos e por aí vai. É preciso consciência de que nossas atitudes servirão de inspiração aos demais. E não dá para dizer, faça o que eu mando, não o que eu faço. O exemplo sempre pesa mais do que as palavras. Mas o que isso tem a ver com Neemias? Vamos ler Neemias capítulo 13, versículo 28 e 29, que nos diz assim: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalat, o Honorita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e a levítica. Se você acompanhou todos os devocionais que fizemos, será capaz de reconhecer os nomes dos personagens aqui. Eliasebe era o sumo sacerdote nos dias de Neemias, e seu neto, filho de Joiada, havia se casado com a filha de Sambalat, e isso contaminou o sacerdócio. O profeta Ezequiel nos disse lá no capítulo 44, versículo 21 ao 23: nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva, que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Sendo neto de sumo sacerdote, o jovem deveria perceber a responsabilidade que estava sobre a sua família, o dever de ensinar a distinguir entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. E isso se faz através do exemplo, seja ele não casando com mulheres estranhas ou não bebendo ao oficiar diante do Eterno. Mas o que leva um descendente do sumo sacerdote a fazer isso? Será que não havia boas moças dentro do povo de Israel? Claro que havia. Mas o exemplo, o exemplo, né? Vejamos, Neemias capítulo 2, versículo 10 e 19 nos diz assim: disto ficaram sabendo Sambalat, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19, porém Sambalat, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Zombaram do quê? Zombaram e desprezaram, porque Neemias quis reconstruir Jerusalém. Capítulo 6, um pouco mais à frente, versículo 1 e 2 diz: e tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não haviam brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Por estes versos, já vemos claramente que Sambalat, Tobias e outros eram inimigos, zombavam, tentavam prejudicar Israel. Mas o exemplo sempre vem de cima e o mau exemplo também.
Quando o próprio Eliasibe, sumo sacerdote, torna-se parente de Tobias, como vemos lá em Neemias 13, versículo 4, seu neto apenas segue o exemplo do avô, casando-se com a filha do inimigo Sambalate, e assim se contaminou o sacerdócio. Pensemos no exemplo que queremos deixar a nossos discípulos e a nossos descendentes. Estamos em Elul, e é o período de buscarmos deixar bons exemplos, fazendo techuvá e tendo todos os dias tempo, ao menos 5 minutos, para Deus. Shalom.